aconteceu que num daqueles dias entrou ele. Ele quem? Escreva em cima do ele, escreva assim, Jesus. Entrou Jesus, tá bom? Entrou ele. Onde Jesus entrou? Ele entrou num barco. Barco, tá bom? Na companhia dos seus discípulos. E ele disse assim: passemos, vamos para outra margem do lago. Passemos, vamos para o outro lado. Marque isso aí. Passemos, vamos para a outra margem. Vamos para o outro lado. Diga assim comigo. Vamos para o outro lado. E aqui nós já temos algo muito importante para esse ano. Temos algo aqui muito importante para esse ano. O que nós aprendemos com essa frase tão simples de Jesus? O que nós aprendemos? Escreva na frente dessa frase assim, direção. Escreva aí, direção. Ou digita no telemóvel, ou grava essa palavra. Eu vou contar até 3, você diga direção, tá bom? 1, 2, 3. Primeira lição aqui desse texto. Jesus sabia para onde ele ia. Primeira lição. Jesus sabia para onde o barco estava a apontar. Ele apontou uma direção. Ele junta o pessoal e fala assim, nós vamos para o outro lado. O que você precisa para esse ano? Você precisa ter uma direção clara para a sua vida. Qual o problema de muita gente, pastor Marcos? Anda sem rumo e sem direção. Não tem rumo na vida espiritual, não tem direção na sua vida espiritual, não tem rumo e nem direção na sua vida com Deus, não tem rumo na sua vida emocional, não tem rumo na sua vida profissional, não tem direção. O barco não aponta para lugar nenhum. Com carinho, pergunte para o teu vizinho, teu barco está apontar para onde? Isso é uma coisa para se pensar, né, irmã? E aí, essa frase não é minha, tá bom? Não é minha. Você vai encontrar ela aí, Instagram, o povo publicando, mas ela é mais ou menos assim, Quem não sabe para onde vai, para quem não tem uma direção, qualquer lugar serve. Mas aí eu fiz uma alteração, né? Essa é o que está lá. A alteração é assim, para quem não sabe para onde vai, nunca chega também em lugar nenhum. Por que tem gente que nunca chega em lugar nenhum? Porque ele não tem nenhum destino, ele não tem nenhuma direção. Então a pessoa começa o ano, ele não tem um destino espiritual, não tem uma casa, um lugar para chamar de sua casa, de sua igreja. Ele não tem um destino, um alvo, um propósito profissional. Ele não tem um destino, um alvo, um propósito para sua casa, para sua família. Então, um pai, qual que é um dos papéis de um pai? O pastor Marcos vai falar aqui para os homens. Um pai, um dos papéis dele é prover direção para os seus filhos e para a sua família. Qual que é um dos papéis de um líder, de um ministério, de alguém que ocupa uma posição de liderança, de gerência numa empresa? Essa pessoa precisa ter direção. Agora, olha Jesus, ele reúne os discípulos e ele diz assim, gente, nós vamos para aquele lado. É para lá que nós vamos. Então, outra pergunta, você está a levar a tua vida para onde? Você está a levar a tua família para onde? Você está a levar o teu ministério para onde? Para que lugar? Para que direção? Veja que Jesus não deixou isso solto. Jesus não deixou isso assim, vamos aqui fazer uma votação. Não, ele chegou e determinou, ele disse, gente, a direção é essa. Sabe, tem coisas que estão paradas na sua vida, porque você ainda não tomou uma decisão, não tem uma direção. Existem coisas que destravam automaticamente, na hora que uma pessoa toma uma decisão e assume uma direção na sua vida.
Jesus reúne os seus discípulos e diz assim: é para o outro lado que nós vamos. Então, esse ano, se você quer ter um ano poderoso, um ano abençoado, você precisa de uma direção de Deus para a sua vida. E melhor do que ter a direção, você precisa andar nessa direção. Sabe? Porque tem gente que tem a direção e não anda nela. Aí o que acontece com essa pessoa? Vai ser um Jonas da vida. Tem a direção e não anda na direção. Quem tem direção e não anda na direção, vai viver na tribulação. Olha, até rimou. Estou aprendendo com o pastor Marcos, né? Quem tem direção e não anda na direção, vai viver tribulação. Então veja que Jesus aponta o barco e diz: é para lá que nós vamos. Quando você tem uma direção clara, quando você sabe para onde você vai, existe outra coisa importante que você tem que definir esse ano. Outra coisa importante que você tem que definir esse ano. E você fala: onde que está isso, bispo? Está aí no verso 22. Olha aí, vamos ler de novo o 22. Que num daqueles dias, Jesus entrou no barco na companhia dos seus discípulos. Marca isso, na companhia dos discípulos. Então, outra coisa importante que você tem que resolver e decidir esse ano. Outra coisa importante que nós temos que resolver e decidir esse ano. Além de ter direção, nós temos que resolver e decidir quem é que vai navegar conosco esse ano. Isso é outra coisa importante. Quem vai estar no barco da tua vida esse ano? Quem vai estar no barco da sua história, da sua existência esse ano? Isso é outra coisa que muitas pessoas não se preocupam. Então eles acabam por trazer qualquer um. Eles acabam por colocar qualquer pessoa no barco da sua existência. Eles abrem o seu coração e colocam qualquer um dentro do barco do seu coração. Eles colocam qualquer pessoa dentro do barco da sua casa. Eles colocam qualquer pessoa dentro do barco do trabalho. E porque não tem filtro, o que acontece? Decepção, prejuízo, machucado, frustração. Quantos que não terminaram o ano decepcionados? Discurso mais ou menos assim: melhor lidar com lidar com bicho do que com gente. Melhor ter cachorro do que ter amigo. Melhor ter gato do que ter umas amigas. Por quê? A culpa é do povo? Pode até ser, mas muitas das vezes a culpa é nossa, que não selecionamos e não filtramos quem entra no nosso barco, quem entra na nossa vida. Você sai emprestando dinheiro sem critério, quando a pessoa não paga, você quer sair da igreja. Mas o pastor mandou você emprestar o dinheiro? Você não mandou? O bispo também não mandou. Pelo contrário, eu já aviso, meu irmão, se você não tem maturidade, não empresta. Veja, você precisa ser mais seletivo quem você vai colocar dentro da sua casa. Você precisa ser mais seletivo sobre quem vai entrar contigo no barco. Veja que quando você vai ver o Evangelho, Jesus está sempre rodeado de muita gente. Ele sempre está cercado de muitas pessoas, mas quando chegou a hora de entrar no barco, ele disse assim: eu quero os meus discípulos, eu quero os meus 12, são eles que vão entrar comigo no barco, são eles que vão estar no barco comigo nessa viagem, nessa travessia. Você quer ter um ano abençoado? Começa a ser mais seletivo sobre quem vai viajar contigo esse ano. Aleluia. Você quer ter um ano mais abençoado? Começa a ser mais seletivo quem vai viajar no barco da tua casa. Aleluia, alguém pode dar glória comigo. Começa a ser mais seletivo quem vai viajar no barco da sua empresa, do seu trabalho. Você não tem critério para contratar? Um dia eu chamei um irmão lá da igreja, ele estava muito decepcionado, muito triste, porque ele contratou umas pessoas, e as pessoas foram até desonestas com ele.
e era até algumas pessoas do círculo da igreja. Eu chamei ele e perguntei assim, por que que você contratou essa pessoa? Ele disse assim, eu contratei porque a pessoa estava a precisar. Aí eu falei, então, peraí, vamos conversar. Levei para o gabinete, falei, vamos lá, você só contratou porque a pessoa precisava? Ele falei, está errado. Como, bispo? Falei, se a pessoa precisa da cesta básica, se a pessoa precisa, você dá uma ajuda. Agora, contratar, primeiro, você contrata quem é profissional. Segundo, você contrata quem tem caráter. Terceiro, você contrata quem tem experiência. Se você quebra essas 3 regras e contrata uma pessoa que não se encaixa nisso, você não pode reclamar da pessoa não entregar em dias, não entregar o serviço, porque você não contratou bem, você contratou por causa da necessidade, não tua, da pessoa. Veja, se você quer ter uma questão profissional melhor, você tem que escolher melhor quem vai navegar contigo na tua empresa, quem vai navegar contigo no teu negócio. Então veja que Jesus, ele chama os discípulos, ele seleciona quem vai navegar, e aponta uma direção. Aquele barco não ia andar sem rumo naquela viagem. Então esse ano nós precisamos de direção e precisamos de seleção. Anota aí, direção e seleção. 2 coisas que vão resolver muitos problemas da sua vida. 2 coisas, 2 palavrinhas simples, que vão resolver muitas coisas, muitos problemas da sua história e vai te evitar algumas dores de cabeça do ano passado. Olha aí, verso número 23. Enquanto eles navegavam, veja, Jesus, adormeceu. E aí aconteceu uma coisa inesperada. Veja, sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de naufragar ou afundar. E aí alguém pega e fala assim, mas como, bispo? A direção era certa, as pessoas certas, e veio e apareceu uma tempestade, não é? Não são algumas coisas que às vezes não entram na nossa cabeça? Aí você fala assim, mas eu passei a virada de ano na igreja, e eu já encontrei uma tempestade em janeiro. Eu não entendo. Aí eu falo, o que você não entende? Eu decidi que esse ano eu ia colocar minha vida em ordem. Eu comecei a fechar as portas, comecei a entrar no propósito de Deus para a minha vida, comecei a colocar a minha vida dentro do plano e do propósito de Deus na minha vida. Por que, bispo, que levantou essa tempestade? Entenda que quando você tem um chamado e uma promessa de Deus na tua vida, nada é à toa, nada é em vão. Nada é à toa, nada é em vão. Na vida de um homem, na vida de uma mulher de Deus, tudo tem um propósito. Até uma tempestade. Até uma tempestade. Tempestades, quando você tem um plano, uma promessa, um chamado de Deus, elas são didáticas. Elas trazem instruções, elas trazem ensinamentos. E essa tempestade aqui, ela é muito importante, porque ela vai revelar o que os discípulos e o que Jesus, o que cada um tinha no seu coração. Anota isso. Tempestades revelam o que as pessoas têm no coração. Quer saber o que alguém carrega no coração? Observa ele na tempestade. Quer saber o que alguém carrega no seu coração? Observe ela na hora de uma tempestade. Não é a calmaria que revela o conteúdo das pessoas. São os momentos de tempestade. Nessa hora a revolta aparece, a birra aparece, a ira aparece, a murmuração aparece. Por outro lado, nessa hora, alguns revelam compromisso, intimidade, louvor e adoração ao Senhor. Pergunte com carinho para o seu vizinho, o que você está carregando aí?
Por que que eu falei isso? Quando veio a tempestade, olha aí, algo aconteceu, verso de número 24. Chegando-se a ele, a Jesus, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Marcos vai dizer que eles estavam cheios de medo e cheios de temor. Por quê? Bastou a tempestade chegar, bastou o clima e o tempo e a adversidade aparecer, que o coração deles revelou, colocou para o lado de fora o que eles carregavam: medo, dúvida e desconfiança. Guarde isso no seu coração, guarde isso no seu coração. O medo, a dúvida e a desconfiança é como um vírus. É como um vírus. O medo é como um vírus, a dúvida é como um vírus. Contamina. Você já esteve num ambiente cheio de medo? Você já esteve num ambiente cheio de dúvida, cheio de murmuração? Num ambiente cheio de questionamento? O que acontece? Meu irmão, aquilo vai contaminando. Pega um, pega o outro, pega o outro. Nós enfrentamos há alguns anos atrás, alguns 2 anos praticamente, muito difíceis, não é? Foi aquele momento da pandemia. Você lembra como que era a televisão? Você ligava a TV, você entrava nas redes sociais, eram tantas notícias ruins, se tornou um clima pesado, um clima difícil, um ambiente difícil. Por quê? Porque foi instaurado o medo, foi instaurado a dúvida, e todos andavam pesados, oprimidos, porque aquilo foi contaminando mais do que aquele vírus, mais do que aquela enfermidade. Sabe, eu estou falando com alguém que você precisa estar mais atento, porque se você não estiver atento, você pode transmitir medo para quem está navegar contigo. Você precisa estar mais atento, porque se você não estiver mais atento, você pode transmitir desconfiança para quem navega contigo. Você tem que estar mais atento, porque se você não estiver atento, você vai transmitir dúvida, questionamento, murmuração para quem está no teu barco. Se você tem filhos, cuidado para não passar o teu medo para os teus filhos. Se você tem filhos, cuidado para não derramar sua frustração na vida dos seus filhos. Se você tem pessoas ao seu lado no trabalho, pessoas ao seu lado no ministério, você precisa ter esse cuidado, essa atenção no falar, no comentar, no dia a dia, porque senão você pode estar contaminando alguém do seu lado. Veja que 12 homens estavam assustados e amedrontados. 12, diga comigo, 12. 12 com medo, gente. Tinha 12 com medo. Por que tinha 12 com medo? Com certeza um começou com medo. Imagina aquele um dizendo assim: nós vamos morrer. Aí o outro olha e fala assim: é verdade, vamos morrer. Aí o terceiro fala assim: vamos morrer afogado. E o quarto gritou: e eu não sei nadar. E o quinto disse: não tem boia. E o sexto fala assim: e o barco já está cheio d'água. E começou cada um sendo contaminado pelo medo. Um contaminando o outro, um contaminando o outro. Cuidado, 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 cuidado. Jesus está falando com alguém. Para você não contaminar e para você não ser contaminado. Vou falar de novo, acompanha aqui essa irmã abençoada. Cuidado para você não contaminar e para você não ser contaminado. Toque em alguém e diga assim: você está tomando uma vacina hoje. E essa vacina é boa, que não tem contraindicação. É a vacina contra o medo. Aleluia. Isso aí, vou falar, imita o pastorzão, dá o glória e levanta a mão, ó. É vacina contra o medo. O medo contamina. Tem muita gente contaminada, porque trouxe pessoa errada para o seu barco. Tem muita gente contaminada, porque trouxe gente errada para a sua mesa. Tem muita gente contaminada, porque trouxe gente errada para o ambiente da casa, o ambiente do trabalho, para o ambiente do passeio, do lazer. Mas Deus fala contigo hoje: eu vou aplicar vacina.
Mas então, quando o medo estava contaminando todo mundo dentro do barco, eles já estavam, a ótica deles, determinados a morrer afogados. Todo mundo está contaminado, vamos morrer, vai morrer, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. E esses dias atrás eu estava lembrando com um amigo, porque eu testei positivo para o Covid, logo naquele começo, gente. E eu lembro que logo no começo, quando eu testei positivo, eu fiquei muito ruim. E eu lembro que teve uma noite que eu acordei e comecei a pensar assim, rapaz, acho que eu vou morrer desse negócio aqui. Porque eu fiquei muito ruim, fiquei bem ruim. Aí eu já comecei a orar, falei, Jesus, vou confessar todos os meus pecados agora, que se eu morrer disso aqui, eu já vou direto para o céu. E aí eu entrei na internet, que estava lá tossindo naquela luta, não dormia. Aí quando eu abri o navegador, já abriu uma página de notícia, não sei quantas mil pessoas morreram. E eu falei, meu Deus, é isso mesmo, se esse tanto de gente morreu, eu vou morrer também. Olha como o medo vai contaminando. Olha como o medo vai bombardeando a tua mente. E dali a pouco você já está nesse embalo, nesse ritmo. E aí no meio daquela luta toda, eu falei, não, peraí, eu tenho tanta promessa de Deus na minha vida, não vou entrar por esse ritmo do medo não. Por que eu estou a falar isso? Quando o medo estava a contaminar todos dentro daquele barco, olha o verso de número 24. Verso de número 24. Tem uma tradução como a minha que diz assim, despertando Jesus. Aqui diz assim, ó, levantando-se. Por quê? O medo contaminou todo mundo, mas de repente, eu vou usar essa ilustração, a fé despertou. Quando o medo estava contaminando todo mundo dentro do barco, todos contaminados pelo medo, a fé acordou e despertou. Eu tenho uma boa palavra hoje aqui, eu não vim trazer má notícia não, eu vim te dizer que é possível despertar e acordar a fé num ambiente de medo. É possível acordar e despertar num ambiente contaminado. Bispo, eu estou num barco contaminado. Hoje a fé vai despertar. Bispo, eu estou num ambiente contaminado. Aleluia, eu vejo algo de Deus despertando e acordando na sua vida. Agora olha que coisa interessante, 12 pessoas com medo não fizeram nada. 12 pessoas com medo não fizeram nada. 12 pessoas contaminadas não fizeram nada, porque quem está contaminado não faz nada, só reclama. O que eles falaram? Foram lá e falaram, ai Jesus, nós estamos perecendo, o Senhor não se importa, o Senhor parece que não liga para a gente, porque quem está contaminado, não faz nada de útil, só reclama, só murmura, só pensa no pior. Mas agora, quando Jesus se levanta, quando Ele acorda, aí, meu irmão, o negócio é forte. Por quê? Uma pessoa assustada, assusta todos no seu barco. Uma pessoa cheia de medo, passa medo para todo mundo no seu barco. Mas uma pessoa confiante, ela passa confiança para todos no seu barco. Tá bom? Tem mais. Uma pessoa cheia de fé vai transmitir fé para todos no seu barco. Uma pessoa com uma visão positiva da vida vai passar uma visão positiva da vida para todos no seu barco. E para isso vocês têm que levantar a mão e dar um bom glória a Deus hoje. Porque vocês têm um pastor que tem uma boa visão da vida, cheio de fé, cheio de confiança. Por isso que sai palavra de fé, de esperança e de vitória dessa casa. Quando eles acordam Jesus, o que Jesus faz? O que ele faz? O medo faz com que as pessoas se escondam, fujam. Quando Jesus acorda, ele despertou e o texto diz que ele repreendeu o vento, repreendeu a fúria da água. A ideia de repreender é o seguinte: ele estava no fundo do barco a dormir, ele fica em pé, e a ideia é o seguinte:
ele encara a tempestade, ele encara a fúria, ele vai de encontro, ordenando e dizendo: acalma-te, aquieta-te, abaixa, volta para o teu lugar, acabou essa bagunça, acabou essa tempestade. Enquanto o medo fez 12 se esconder, a fé e a confiança fez um levantar e aparecer. O medo foi capaz de oprimir e esconder 12, mas a fé e a confiança fez com que um homem se levantasse. E aí o texto diz assim: a atitude de Jesus de se levantar fez-se uma grande, essa palavra aqui, ó, fez-se uma grande, só os vivos vai ler essa palavra aqui, ó, 1, 2, 3. Então entenda isso, ó, o medo contaminou todo mundo, agora Jesus levanta, e quando ele levanta, o que ele faz? Jesus cria um ambiente de paz dentro do barco e fora do barco. Bonança é um ambiente de paz. Então Jesus vai criar um ambiente de paz dentro do barco. Sabe o que eu quero te dizer? Sabe por que você está aqui hoje? Você está a receber a vacina contra o medo. Você está a receber a vacina contra a murmuração e a reclamação. Você vai voltar para aquele barco e vai gerar um ambiente de paz, de esperança, de graça, de vitória. Quem vai adorar a Deus aí, meu Deus? Guarde isso, medo e fé podem ser transmitidos. Você pode transmitir medo ou transmitir fé. Todos dois podem ser transmitidos. Medo e confiança podem ser passados e transmitidos. 12 ficaram contaminados pelo medo, mas quando um homem de fé, de confiança, de autoridade se levanta dentro do barco, além de repreender o vento, além de acalmar o mar, além de resolver o problema fora, ele resolveu o problema dentro do barco. Deus está te dando autoridade hoje. Que menerraço, que homem que andenebia, anequiaço e oquiaço, para você resolver problema fora do barco e dentro do barco. Você vai resolver problema fora do barco e dentro do barco. Pegue na mão de alguém e diga: você vai resolver problema dentro e fora do barco. Está ouvindo, minha irmã? A senhora aí, ó, levanta essa mão assim, ó. Aleluia. Quando eu olhei para você, o Senhor disse assim, ó, diga para ela que eu trouxe ela nesse culto para aplicar uma vacina contra palavras contrárias e negativas. E o Senhor manda eu te dizer que Ele está te dando autoridade para você gerar um ambiente de paz dentro do barco e fora do barco. Não temas. Não temas. Podem dizer que é difícil, que é complicado, que não é. O Senhor te deu a direção. Vá nessa direção. Vá. Um homem de fé, de autoridade, ele acalma o barco. Se tiver alguém do lado, segura na mão dele e fala assim: eu vou ajudar você a resolver, acalmar o teu barco. Vem cá, irmã, te ajudar a acalmar teu barco. Aleluia. Eu quero te ajudar a acalmar teu barco. Desespero e fé, os dois são contagiantes. Decida qual você vai transmitir. Medo e fé, os dois contagiam. Decida qual você vai passar para frente. Jesus resolve o problema no barco. Um homem de fé trouxe paz para um barco. Uma mulher de fé traz paz para uma casa.
Um homem de fé traz paz para uma casa. Pessoas de fé trazem paz para ambientes difíceis e complicados. Você entendeu porque que Deus te colocou naquele barco? Porque Ele está dizendo: eu vou te usar lá e você vai acalmar. Vou te usar e você vai resolver aquela tempestade. Quem dá glória é Ele. Então Jesus olhou para eles, verso 25. Falou assim: cadê a vossa fé? Onde é que está ela? E Jesus está puxando a orelha deles. Falou assim: como vocês estão aí cheios de medo? Cadê a fé de vocês? Transmitam fé, não transmitam medo. Aí imagina os discípulos assim: é verdade, hein? Olha aí. Aí ó, eles temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros. E essa aqui é a melhor de todas. Quem é esse? Quem é esse? Tem gente que vai chegar em casa e alguém vai olhar para você e falar: quem que é essa aí? Você vai chegar em casa e alguém vai falar assim: quem que é esse homem aí? Saiu cheio de medo e está voltando cheio de fé. Amanhã alguém vai falar assim: quem que é essa aí? Saiu num dia toda cheia de medo e está voltando cheia de fé. Alguém vai falar assim: quem que é essa aí? Saiu querendo morrer e voltou querendo viver. Mais uma para você dar o glória a Deus. Quem que é esse? Quem que é essa? Saiu desesperado e está voltando confiante. Vamos ficar em pé um minuto. Vem cá, pastor, você vai orar que a minha voz já está acabando. Aleluia. Pega na mão do teu vizinho, da tua vizinha. Fala para ele assim: eu vou passar fé para você, hein? Fala para ele assim: você vai ser contagiado pela minha confiança. Aleluia. Diga para ele assim: eu vou orar por você e profetizar paz no teu barco. Isso. E segurando na mão dele, na mão dela, começa a orar e profetizar paz no barco dele. Vai. Profetiza paz nesse barco. Vai. Pai, nós oramos, Senhor, nesta noite, debaixo da Tua palavra, Senhor, porque chegou pessoas aqui, ó Deus, cheia de medo, cheia de dúvidas, cheia de inseguranças, querendo desistir, querendo abandonar o barco, querendo desanimar, querendo se entregar, porque ela foi contaminada com o vírus do medo. Mas hoje a Tua palavra veio, Senhor, como antídoto contra este vírus do medo, que tenta nos parar, que tenta nos limitar, que tenta nos fazer desacreditar. Nós cremos, Senhor, que esta noite nós estamos, ó Pai, recebendo fé, recebendo ânimo, porque a Tua palavra diz que o justo, ele não vive pelo medo, mas ele vive pela fé. E esse ano, Senhor, nós profetizamos um ano de fé, um ano de milagre, um ano, Senhor, de portas abertas, um ano, ó Pai, onde nós estaremos nos levantando, assim como Jesus se levantou para resolver o problema de dentro do barco e o problema de fora. Senhor, hoje o Senhor está dando autoridade para este homem, para esta mulher, resolver problemas, ó Pai, de dentro da tua alma, problemas que estão, ó Deus, trazendo medo, angústia, aflição. Mas o Senhor também está dando autoridade para este homem e esta mulher resolver problemas do lado de fora. Senhor, seja no trabalho, seja no ambiente familiar, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha agora, meu Pai, derramar de uma unção de ousadia,
ousadia, porque hoje, ó Pai, pessoas chegaram aqui, ó Deus, desanimadas, mas hoje elas foram despertadas, Senhor, pela fé. A tua palavra desperta, a tua palavra levanta, Senhor. Todo espírito de morte que estava cercando esse homem, todo espírito de depressão, esse espírito opressor que estava querendo que ela desistisse, que ela abandonasse tudo, está batendo em retirada hoje, porque aonde a fé se manifesta, o medo vai embora, a angústia vai embora, a dúvida vai embora. Em nome de Jesus, esta pessoa não vai afundar, a casa dela não vai afundar, a família dela não vai afundar, não. Independente da tempestade, independente dos ventos, independente das dificuldades, esse barco não vai afundar, porque hoje o Senhor está entrando agora, e o Senhor está dando unção, o Senhor está dando uma ordem para que esse vento acalme, para que esta onda cesse. E essa pessoa que começou este ano já com medo de como será o ano, com medo, mas hoje ela está se levantando com ousadia, com esperança e com fé. Senhor, em nome de Jesus, ela vai chegar naquele trabalho amanhã, uma outra pessoa, ela vai chegar na casa dela, ó Pai, daqui a pouco, uma outra pessoa, o ânimo dela vai ser diferente, o semblante dela vai ser diferente, as palavras dela não serão mais de murmuração, de reclamação, mas será de confiança, de convicção, porque hoje, Senhor, o Senhor está colocando no coração dela a certeza que esse problema de dentro vai ser resolvido. O Senhor está colocando no coração dele a certeza que esse problema de fora vai ser resolvido. E hoje, ó Pai, esta pessoa recebe paz, esta pessoa recebe paz, paz no coração, paz no coração. Ela chegou aqui, ó Deus, cheia de angústia, de medo, de aflição, Senhor, até se sentindo sufocada, mas hoje este homem, esta mulher sairá daqui em paz, aliviada. Toda a carga de peso sobre ela hoje cessa, porque a paz, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, e nós cremos que 2024 será um ano, ó Deus, que os teus filhos despertarão da fé para viver obras maiores. Se você crê, levanta a mão e dê o seu melhor. Glória a Deus.